falando da transferência, 3 dias existia. Périx, 3 dias para chegar num lugar e outro. Eu saía, por exemplo, de uma cidade, de um estado. Da onde você foi transferido, onde que você chegou, que demorou 3 dias. E foi de trem? Não, vamos lá, vamos começar. Eu lembro como se fosse hoje, Imperatriz no Maranhão, certo? Cheguei lá, mas depois, gravem bem isso aqui, Imperatriz no Maranhão. Depois nós vamos ter que voltar aqui nesse ponto. Imperatriz do Maranhão, chegou o meu presidente de missão, o presidente Penha, né? Ele já tinha uma fama de ser assim um cara durão, mas com bom coração. E sabia ensinar. Ele sabia mostrar como que tinha que ser feito o contexto. Então ele tinha uma maneira de falar até de um concorrente nosso, de uma igreja. Pode falar isso? Não sei, se vai vir corte do YouTube depois. Mas Era fala. do R.R. Soares. Sabe o que é R.R. Soares? É calmo. Calmo, guerreiro. Faz aquela entonação baixa. Vamos fazer uma transferência sua, guerreiro. Ele chamava todo mundo de guerreiro. Só não colocava a mão na cabeça. Às vezes, né? Às vezes ele... Aí então eu saí de Imperatriz, no Maranhão. Peguei um ônibus, já dava quase 16 horas até chegar em Belém. Vai. Você já perdeu um dia aí. Porque você teve que ir na rodoviária, comprar o bilhete, arrumou suas malas. Esperar o próximo ônibus. Como para esperar o próximo ônibus que saia meia-noite, né? Mas como que você chegava na rodoviária lá em Imperatriz naquela época? Hoje talvez melhorou. Talvez até quem for assistir esse vídeo que é de Imperatriz, talvez fale, não, mas eu não lembro assim. Na minha época, não, mas naquela época. Então a gente pegava assim uma charrete. Que ano é? 96. Então, pegava uma charrete, o cara colocava nossas malas. Gente, Era táxi. era o táxi da rodoviária. Tinha as mototáxi e tinha as charretinhas, né? Depois, nos anúncios ali, eu vou falar qual era o nome da charrete que os caras davam, né? O nome para aquilo ali. E aí a gente colocava a mala, ia até a rodoviária, da rodoviária pegava um ônibus, ia até Belém, um pouquinho mais organizado, coisa bonita, né? Daquele jeito. Pegava o ônibus também, ia até o aeroporto. Já durou mais umas 3 horas. Chegava no aeroporto quase 8 horas da noite. Já foi um dia, vai. Você já perdeu um dia. Desde o momento que você se programou até o momento que você foi para Belém. Pegava em Belém, aí você pegava um avião. Tinha 2 linhas aéreas, se eu não me engano. Tavage e a... Nem existe mais. Nem existe mais. Não. Eu acho que, na verdade, nunca existiu. Era só um teste. Ó, vamos fazer um teste dessa aeronave aqui. Era uma empresa local. Era uma empresa local, que nem esses táxis aéreos que tinha hoje aí. Aí nós pegávamos ela, ia até de Belém para Macapá. De Macapá a gente caía em Santarém. Ah, que beleza. Parou por aí? Não, guerreiro. Não, guerreiro. Agora você vai lá e você vai pegar um barco. Pega um barquinho, né? No barco daí tinha lá uns camarotes e tinha as redes. Então toda vez, quem que pegava os camarotes? Quem tinha mais dinheiro. E nós tínhamos que ficar na rede. A transferência então do Elders era tudo em rede. Tudo em rede. Né? Aí nós íamos para Oriximiná. Minas. Oriximiná, Baixo Amazonas. Se eu não me falha a memória, era uma cidade entre 2 a 4 mil habitantes. Então quando você chegava no porto, ou trapicho, como eles dizem lá, ó, chegou os missionários. Égua do missionário! Esse é americano! Falavam pra mim. Porque eu tinha um cabelão quase parecido com o teu assim. Tu era loirinho? Não. Hoje não tem mais, né? É por isso a boina é Peaky Blinders. A boina, assim, é só pra esconder. Mas também não perco mais casamento hoje, né? Vai, tá 1 a 1. Aí eu tinha o cabelo loiro, era muito branco. E aí chegou o americano, né? Então, aí a gente fazia... quanto tempo nós demoramos? Dava quase 4 dias uma transferência.
Puxa. Você foi lá, como é que era o nome da cidade? Oriximiná. 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 Que era em Fortaleza? Não, era no Pará mesmo. Pará, no Pará mesmo. Só que no Baixo Amazonas. Aham. Na divisa entre o Amazonas E aí você foi Pará. para outras. Qual a última cidade? Ficava ali mesmo. Ficava ali Então mesmo. você saía de Imperatriz, lá no Maranhão, na divisa com Tocantins, pegava um ônibus, pegava outro ônibus, barco? pegava um avião, Cavalo? pegava um barco e chegava lá em Oriximiná. E a igreja era forte lá ou era um ramo? A igreja era forte comparado ao que tinha lá, que não tinha nada, né? Então a igreja era super forte, meu. Todo mundo conhecia a igreja. Pra ter uma noção, durante a viagem, assim, aquela que você chega numa cidade onde a igreja está instalada, as pessoas já tendem a reconhecer Sim. os elders ali. E mais no decorrer da viagem, alguém reconhecia o elder ali na rede, alguma Não, coisa eles, assim, ou era conversa- bem... eles comentavam. Eu achava estranho a roupa. Achava estranho, porque você não tirava aquela roupa nada. Calor? É um calor, você ficar com aquela camisa branca, gravata, né? Às vezes você entrava no barco tudo certinho, porque você acabou de sair do Plaqueta, aeroporto, né? Plaqueta também, né? Plaqueta daqui, guerreira, olha, ó. Aqui, ó. Olha como é que era a plaqueta antigamente, né? Hoje não, mudou a logo. a maneira de escrever, né? Jesus Cristo ficou mais destacado, né? Mas antigamente a igreja era assim. Quando eu era criança, eu lembrava que, acho que isso era em 88, eu lembrava que passava na frente da igreja. Eu era da ala Pinheirinho. Acho que o Elias lembra. Fui do Pinheirinho. A ala Pinheirinho é a pioneira aqui na região sul. Então, muitas alas daqui saíram da ala Pinheirinho. Só Jardim que do Sol saiu do Pinheirinho. Jardim do Sol saiu todo Pinheirinho, Padre fazendo Guto Rio Souza. Grande. Essa estaca hoje que nós temos aqui, ela saiu do Pinheirinho. E você vê, hoje a gente tem quase 1.000 membros nessa estaca. Se não tiver mais. Não tem Começou os com números. 80, 100. Por aí. Por aí. Teve uma maratona missionária na Ala Pinheirinho, onde que foi, acho que 10 duplas de missionário. Eles ficavam nas salas. Naquela época a gente não tinha as aulas, né? Não. Porque os missionários estavam ocupando as salas. E a gente acabava terminando o sacramental e ter que ir para casa. Os missionários iam para a Fazenda Rio Grande. Na Fazenda Rio Grande, eles trabalhavam. E a Fazenda Rio Grande, naquela época, era a fazenda. E tinha muito barro. Era literalmente uma fazenda. Tanto é que os americanos cantavam, né? Fazenda, bairro de barro, onde todas as casas têm cachorro. Porque não tinha essa... Eu não sei se não tinha isso, mas tudo era novidade. Chegar um americano na minha casa, vai. Quando que em 89 você chegaria um americano, uma dupla de americano lá? Parecia Olá, boa mentira, tarde. né? Parecia mentira, né? Parecia mentira, você não via esse Não, tipo não é de brincadeira. Você é albino, fala. Você é coisa. albino. Meu, fala aí, para de... Né? O sotaque deles era diferente. Encantava as pessoas. O Encantava. pessoal ficava impressionado, né? Por quê? Porque naquela época, lógico que muitas pessoas tinham já ido para os Estados Unidos, conhecido, mas a gente não se ligava Mas muito a eram isso. pouquíssimos, né? Não é a quantia Pouco, que a gente Péricles. vê hoje em dia, né? Até assim, a gente que é membro da igreja tem o hábito de ver com mais frequência pessoas que foram para lá ou visitar outros países por causa da convivência e amizade que tem com demais membros. Pessoa que conhece na missão também, né? Mas se você olhar uma pessoa de fora, quantas pessoas você conhece que já foi para fora do Brasil? Pouquíssimas. Pouquíssimas. Talvez hoje não. E pessoas de fora que vêm para cá também. Talvez hoje você conheça um pouco mais, porque é como eu falei no começo dessa conversa. Naquele tempo, quando a gente estava iniciando aqui até nos bastidores, a gente estava brincando que nós levávamos um projetor de slide, que era a maior tecnologia que uma pessoa podia Da ter época visto. era. Mas eu vou te perguntar uma coisa também. Vou te perguntar. O que fazia, vocês que serviram na mesma época, o que fazia as pessoas se interessar mais quando vocês iam ensinar? Era o sotaque diferente? Era talvez opa, esse aqui é meu companheiro americano.
A pessoa não tá interessada. Oi, meu nome é Elton. Ah, não quero saber. Fala, mas meu companheiro é americano. Opa. Ela já dá aquela pausa. Era a fama que a igreja tinha na época de trazer muita gente de fora para cá para servir missão. Era a tecnologia do data show, que hoje é como se fosse o cinema 4K da época, né? Que atraiu todo mundo. Ou era a mensagem em si? Ah, esquece mensagem. Vamos começar por trás ali, né? Fala a realidade. A realidade é o seguinte. Primeiro, você tava um brasileiro ou americano. O brasileiro falava, os caras ficavam assistindo americano. Olhando, né? Nem lembrava, nem sabia o que eu tava Aí o falando. brasileiro falando, e ele olhando pro americano. Não via a hora de passar o princípio pro americano. Aí eles ficavam assim. Segunda coisa, acredite ou não, era os truques de mágica. Sim, eles faziam. Os truques de mágica chamava quem? As crianças. Quando chegavam as crianças, e olha só a confiança dos pais naquela época. A gente ia começar a fazer truque de mágica, aquelas magiquinhas bobas, enchia de criança. Aí o Helder só cutucava pro outro ali. É hoje que nós vamos fazer esses números crescer, né? A gente fala muito em número. Por quê? Tudo que você vai fazer, você tem que ter uma base, você tem que ter uma meta. E a meta, o número é eu vou fazer que nem a Dilma, né? Daqui a pouco eu tô falando que nem a Dilma. Mas você tinha um número para alcançar, queira ou não queira. Tinha um número, fazia mágica. Aí, Péricles, quando fazia mágica, vinham os pais, queriam saber o que tá acontecendo ali. Nessa, você entrava na casa da pessoa. Ali, você tinha as palestras decoradas. Então, você fazia a primeira palestra, a gente fazia muito a primeira visão, que se ajoelhava. Depois que eu soube que você fez comentário, não vou fazer mais, eu prometo. Aí, por último, a mensagem. Que a mensagem você tinha que ajudar a pessoa a sentir o sentimento. E muitas vezes a pessoa não entendia que o sentimento que ela estava sentindo era um sentimento que ela tinha que mudar, né? Que ela tinha que talvez aceitar o desafio do batismo. E você tinha que reconhecer isso não. Talvez a palestra do Elder em si não era, para ela não era tão interessante. O que ela estava querendo era uma forma de entretenimento. Gostei da palavra. Sim. Um show artístico. Na minha casa, É. ao vivo. Olha, era o Data Show, não era Data Show é muito recente, era o Slide, depois veio a época do VHS, que também já faz tempo. Mas explica o que é VHS. VHS, então, né, é aquelas fitinhas de videocassete, né? Sim. Então a gente andava com uma pastinha, você lembra das pastinhas? Todo mundo falava, o que esses caras tanto carregam essas marmitas? Mas não era marmita, meu. Ali entravam as escrituras, né? Só que era uma pastinha quadradinha. Aqui eu lembro que os dessa bichos- aí. Você lembra? Eu lembro, né? eu sou dessa época. Então, você carregava uma pastinha daquela e, queira ou não queira, parecia uma marmitinha, né, meu? Aí a gente carregava o nosso kit de escritura e uns folhetinhos. E ali dentro a fitinha de VHS. Quem que era o sortudo que via essa... Só quem tinha o tal do videocassete. E nem todo mundo tinha isso. Então vocês tinham que levar de vocês para ficar mostrando. Exatamente, E a Pé. estratégia era conseguir um grupo de pessoas para assistir todo mundo de uma vez, igual quando eles faziam na época que começou a televisão. Quem tinha televisão era coisa de rico. E quem tinha, geralmente recebia muita visita para assistir a novela. Exato. E geralmente era 20 pessoas assistindo. Nem sabia o que ia passar. Não. Nem sabia que era a palestra dos Elders. Não. É. É um filme. É um filme que um vai passar. filme. Não sabe o que é. É bonito. Ó, e na missão, Elias e Pedro, eu fazia assim. Então, dentro da minha bolsinha de marmita, vinha lá o Doutrina e Convênios, o livro de Mórmon, a Bíblia, alguns folhetos, né? A palestra, porque às vezes você esquecia, né? E aí o que você fazia? Aí a gente fazia o seguinte, eu comprava sempre um saquinho de pipoca, um suquinho, e quando ia dar essa palestra, achava a casa de um membro lá, que tá com um videocassete. Convidava a rua inteira. Hoje à noite
na casa do fulano, nós vamos passar um filme muito legal. Um filme que vocês nunca viram. Coisa nova. Pessoa empolgada, assim. Empolgada. Tinha algum ator da época lá que era Tinha famoso? o Fala ator um- da época lá. Fala, quem que era? Tinha Um aquele, nome. aquele cara que fazia o super-homem, Christopher Reeve, sei lá o nome dele. O Chris. Sabe, aquele que caiu do cavalo, né? Aí a pessoa Literalmente achava que ia ele ver caiu. ele e de repente via Joseph de joelho, Jesus Cristo e Deus descendo do céu. Aí todo mundo cutucava, é o ator, é o ator. Não é aquele cara que tá sentado ali, aquele americano? Então a gente fazia isso. Reunia o pessoal dessa maneira, entende? Foi no começo... Lembra que eu pedi pra você guardar Imperatriz? Imperatriz. Então, vamos voltar um pouco aqui. Depois a gente já muda esse assunto, que tá ficando meio maçante. Quando eu fui pra missão, a gente estava na maior felicidade. Eu e um amigo meu, que nós íamos pra missão. Ele já tinha voltado. Eu voltei em 93. Ele já estava aí Ele voltou aprontando. primeiro e depois você foi? Ele já estava aprontando. Já estava uma moto. Já tava namorando já. Já tinha. Tava namorando, terceira, Elias? quarta namorada já. Não, acho que não. Não é A tanto, esposa né? que tá aqui atrás. Não era E tanto ela tá assim. rindo ali, mas é uma Eu já risada. tava Mas, olhando ela, já tava assim, olhando na minha esposa, já. se a esposa dele ficar brava, tudo bem, porque ela foi eleita. Ele só namorou com a moça errada, Só. né? Com a moça de um outro ex-missionário, vai. Mas aí eu fui pra missão e eu não sabia que a missão era uma coisa assim, tipo, uma coisa que tinha que mudar a sua vida. Eu, pra mim, era um grande turismão, 2 anos de turismo, né? Eu Comer, trabalhava... beber e divertir lá. Você não Comer teve- e divertivos, né? Aí eu trabalhava numa Passeio rede, dos sonhos. uma rede de farmácia aqui perto. E na época eu falei, Eu me lembro da rede de farmácia que você trabalhava. não vou falar o nome para não fazer um merchandising de Isso, graça, isso, né? Depois, lá nas letrinhas miúdas, quem quiser procura lá. E eu trabalhava lá e eu falei, tá bom. Meu bispo era o bispo Cabral, hoje ele é patriarca da Estaca. E na época daí foi o Pazini, Já ouvi falar isso. Marcelo Fernandes Pazini. Ele faleceu, mas ele foi um grande homem. Aquele homem me deu muitos exemplos. Tudo que eu faço hoje é porque eu aprendi com esses 2 homens. Sinceramente, sem demagogia. Eles eram muito bons, sabe? A simplicidade do patriarca Cabral e aquela sabedoria um pouco mais nova do Pazini. Quando você for na igreja, adota um jovem, você levanta cedo, tem o desejo de fazer isso. E o Bispo Cabral, naquela natureza. O Bispo Cabral, quantos jovens ele tinha? Ele não fazia esforço. E era todo mundo em volta dele. Eu não sei se ele tinha tanto jovem porque ele tinha tanto filhos ou as rapaziada gostava dele. Você era um desses. Eu era um desses. Na época, era o Sérgio, era a Simone, era o Vanderlei, era o Jorge, que já tinha passado um pouco mais da idade, mas era a Vera, era o Edson, era quem mais? O Renato, e assim, vários O jovens. pessoal daquela época, será que era mais unido do que o pessoal de hoje? O que você acha? Porque nós éramos muito unidos A demais. gente era unido, muito unido. Tanto é que não é que hoje falta união, é que hoje a diversidade é outra. A gente tem muitos problemas. Você vê o que nós passamos aqui agora, um ano, e ainda estamos passando. Isso reprimiu não só os jovens, mas muita gente de várias idades. Hoje você vê muitas pessoas ainda tendo... Naquela época era um pouco mais solto, né? Eu ia para a igreja e às vezes quando fazia alguma coisa errada, minha mãe falava, é isso que você aprende na igreja? Não, mãe, isso eu aprendo aqui em casa. Na igreja eu aprendo coisa boa. Tinha aquela coisa de quando acontece uma coisa ruim com você, tá vendo? Não vai pra igreja, não lê a Bíblia. É mais ou menos assim, né? Mas enfim, aí nós preenchemos o chamado, eu fui para a missão. Quando eu cheguei na missão, em Belém, eu já queria voltar. Mas até em Belém estava tudo bem, até rimou.
Em Belém tava tudo bem. A vontade de voltar já bateu no CTM. Não, eu vou bater no CTM. Só que não tinha dinheiro, tinha que ficar lá, né? Primeiro que eu não fiquei em CTM. Sério? Como é que foi? Direto lá? Coloquem isso nos registros. Então o CTM velho foi desativado, o CTM novo não foi inaugurado, tá certo? Tá certo. E eu tive que ficar ali no Ipiranga, no prédio, locado. Eu e toda umas 3 turmas lá. Mas esse não foi o prédio do CTM, mas foi mas passou por um treinamento. Passamos por um treinamento maravilhoso, vai. E eu confesso a vocês, quem vai ouvir isso e quem vai escutar isso, ver isso, que não fique chateado com o que eu vou falar. Mas cada um tem o sentimento. E os companheiros que estavam no CTM, eles choravam. E o professor falava um negócio e o companheiro começava a chorar. Mas era por vontade de ir embora ou era por emoção? Não sei. Aí eu chegava assim, cara, não é possível, meu. Por que esse cara tá chorando e eu não tô chorando, meu? Por que eu não tenho vontade de chorar? Só tenho vontade de ir embora. Você foi sem testemunho? Fui sem Você testemunho. foi recém-converso pra missão? Não, eu era recém-converso. Eu me batizei em 89, 90, mas de lá pra cá, Você foi 10 anos depois, então. Você batizou com 8 anos. você já tinha que ter um testemunho de alguma coisa, pelo menos, né? Você batizou com 8 anos. Não, me batizei com 11 anos. Onde seus pais conheceram. Não, eu me batizei sozinho, né? Sozinho? Sozinho, aham. Pegou autorização ou foi por conta mesmo? Não Foi se lembro desse revisar. detalhe. Esse detalhe agora, mas vamos pular isso aqui. E aí tu. 10 anos. Não, 10 anos, não, 8, 9 anos depois. Eu fui pra missão. Pra missão. Ainda sem o testemunho. Sem testemunho. Sem ter lido o livro de Mórmon. Entendeu? Frequentei 6 anos o seminário. Tenho o diploma de 5 anos dos 6. Né? O diploma de livro de Mórmon, doutrina e convênios. Não tinha Pedra de Grande Valor, mas tinha Novo e Velho Testamento. Aí tinha um diploma que englobava todos. Ainda quem nos deu esse diploma foi o presidente Brassanini na época. Sabia as 100 escrituras de cor quando fui para a missão, mas não tinha feito o que tinha que ser feito. Lógico, não era isso que impede e não é isso que vai fazer uma pessoa ir para a missão. O testemunho. O que faz uma pessoa ficar onde ela está, independente do que ela faz em qualquer coisa, é a conversão. Nós não temos aqui os maiores profetas da igreja do passado, de Joseph Smith, que muitos se afastaram, outras não perderam o testemunho, mas se afastaram da igreja. Então, quer dizer... Oliver Cowdery, né? Oliver, eu não ia citar nomes, vai, para não me processarem. Mas é que você falou, Oliver Cowdery e outros. Quem lê aquele livro lá, Santos, vai saber do que a gente está falando. Foi para a missão. Quando eu cheguei lá em Imperatriz, eu falei, mas caindo minha mesada, primeira coisa que eu vou fazer é pegar um ônibus e ir embora. E o senhor é muito justo. O senhor é muito justo, porque minha mesada atrasou 3 meses. Eu tive que ficar 3 meses. Como você recebia mesada naquela época? Você tinha Então, um cartão? Eu não tinha cartão. Na época, nós estávamos aderindo o cartão, né? Que ainda era um cartão... Era um cartão magnético, né? E todo mundo não tinha cartão. Você chegava num lugar, não aceitava cartão. Você tinha que ir no banco, sacar o dinheirinho, né? Que muitas vezes eu tinha que ir com documento com foto. Sim. E sacava o dinheiro. Na minha época, E alguns tinham cartão. E aí deu um problema lá no staff. E minha mesada não caiu no primeiro, no segundo, no terceiro. E meu companheiro que tinha que me ajudar. Elder de Souza. Se ele estiver ouvindo aí, Elder de Souza, um abraço para você, né? Então ele me ajudava. E eu queria sempre voltar. Aí até que foi indo para a próxima área. Na próxima área eu pego o dinheiro e vou. Terminou os 24 meses da missão.
Ah, na próxima área eu vou. Só que o que que aconteceu? A missão proporciona para nós, membros da igreja, algo muito diferente, em que você cria uma base, ou você talvez volte à missão e não tenha essa base. Pode acontecer. Tá errado? Não, não tá errado. É como você vai fazer, é o que você vai fazer, entende? E eu peguei essa base. Na missão eu adquiri testemunho do livro de Mórmon, jejum, sabe? Dízimo. Eu peguei o testemunho. Mas a minha conversão, eu estou me convertendo até hoje. Conhecer as escrituras, eu conheço agora. Se eu tivesse na missão com a idade que nós temos hoje, a coisa seria totalmente diferente. Esse dia eu estava falando com a minha esposa, ela é professora do seminário, e ela fala umas coisas assim que eu olho para ela e falo, penso, eu não sabia disso até agora. E você pega aquilo ali e tá todo dia batendo naquela tecla. Como é que isso faz? Conversão. Eu me converti em alguns princípios, vamos dizer assim, quando a gente começa a ver que aquilo vai mudando a nossa vida. Nós tivemos algumas experiências sobre dízimo, em que a gente, sem dinheiro em casa, casado, às vezes não tinha, eu lembro, mas não tinha ainda nem a Milena. Nós passamos por algumas dificuldades, nós perdemos 3 filhos, eu e minha esposa. Sério? 3 filhos? 3 filhos. Aí nós tivemos 2 filhos, depois nós tivemos a Milena. E antes disso, a gente passou algumas dificuldades. A gente passava tipo dificuldades assim, tipo, de não ter no Natal um frango para comer. Até que a gente começou a ter que rever alguns conceitos, pagar o dízimo, fazer oração, coisas básicas, coisas assim que qualquer membro de qualquer igreja tem que fazer. Não é só nós, membros da igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. Todo mundo que acredita no ser, que é nosso Pai Celestial, tem que fazer isso. Porque, Péricles, nós começamos a acreditar em Jesus Cristo não é na igreja, é em casa. É lá em casa que a mãe vai começar a falar sobre Deus, Jesus Cristo. A igreja é só uma base. Ela vai ensinar para você alguma coisa que você tem que aprimorar. Tanto que se você vive na igreja só e apenas lá, a tendência é que você dure pouco tempo lá na igreja. A tendência é que você pare de ir e pensa, pô, se eu não tô vivendo fora daqui, o que eu aprendo aqui, o que eu tô fazendo aqui? Exato. A pessoa começa a se perguntar isso. Então, quando ela começa a se perguntar isso, ela fala, eu vou começar a viver fora daqui o que eu aprendo aqui, ou a pessoa simplesmente fala, não quero, e ela vai embora. E se a pessoa não dá esse start, Ela fica assim. ela não tipo, consegue. ela não consegue trazer as coisas. Então, quando a gente tem em casa adolescentes, a gente tem que saber muito bem o que que você vai ensinar, qual é a semente. Então, a gente sempre fala, você pode aprender pelo amor, pela dor, pelo exemplo, né? Melhor que você aprenda pelo exemplo. Porque pela dor é ruim. Pela dor você vai sofrer, né? Pelo amor, muitas vezes você vai ser muito manhoso. Então aprenda, vem comigo no exemplo. Vê eu fazendo isso. Ah, mas você fez uma coisa errada. É exemplo de você não fazer. Sim. Vai querer fazer? Você entende? Olha, quando nós éramos jovens, teve um amigo nosso que foi batizado pelo Marcelo Fernandes Pazini, Elder Pazini e Elder Nigris. E eles moravam atrás da nossa casa. Só que eles não sabiam que nós estávamos recebendo a palestra e nós não sabíamos que eles já eram membros da igreja. Para você ver como que a comunicação era pouca, né? E nós tínhamos aquelas atividades de acampamento, só que nós acampávamos na igreja ou às vezes numa chácara, né?
E teve um acampamento que a gente fez e um dos nossos amigos, que era filho dessa família, saiu, fugiu do acampamento e foi, né? E ele sabia que aquilo era errado. Não podia sair do acampamento. E ele foi numa discoteca. E lá foi o fim da vida dele. Teve uma briga. E essa briga, infelizmente, trouxe o fim da vida dele por ele quebrar uma regra. Você entende? Então, você quebra uma regra no trabalho, na escola, na igreja, na vida, sempre vem a consequência. Tudo vem, tudo tem a consequência. Quebra a regra num clube. Você, às vezes, é banado de entrar no clube. Esse envolvido na briga era ele ou ele Aconteceu dele. Na o época eu era terceiro e muito ele tava novo. no caminho? Eu estava muito novo. Eu sei que ele foi nessa danceteria e parece, eu não sei se ele morreu por se envolver ou era com ele. Mas a hora que de manhã que a gente acordou, que a gente soube daquela notícia, a Pegou de gente ficou, surpresa. a gente ficou muito surpreso. Nós ficamos assim, e aquilo serviu de exemplo para todo mundo. Existiu a coisa errada, existiu. Um pai perdeu um filho, uma família perdeu um irmão e assim, nós perdemos um amigo, mas aquilo ficou marcado pro resto da vida. Aquilo foi um exemplo, foi um marco. Então você aprenda pelo exemplo, não precisa passar pela dor. E o amor, é muito bom trabalhar com amor, né? Mas você tem que saber dosar. Você vai comer arroz e feijão todo dia? Você pode até comer, mas chega uma hora que o arroz e feijão... Enjoa. Eu sou assim. Eu não... Tem gente que fala, eu não almoço, eu não como pizza, eu não como nada. Tem que ter sempre arroz e feijão. Eu já sou diferente. Eu gosto de comer arroz e feijão. Às vezes eu gosto de comer uma coisa diferente, porque tudo demais faz mal. É o que você acabou de falar, Pé. Você vai ficar o dia inteiro na igreja, todo dia. Chega uma hora que você se empapuçou daquilo. Você já não quer mais. Não aguenta? Não aguenta, né? Você tem outras coisas a fazer. Você tem atividades a fazer. Você tem amigos para trazer para a igreja. Você tem coisas para levar da igreja para fora. Você já foi bispo? Não, nunca Não. fui. Eu pensei até- que você era meu amigo. Não. Quem te conhece bem é o Elias. Não, o Elias tinha que ser Pra mim bispo. toda história é nova. Gente, eu Por que nunca eu- fui. Por que eu perguntar isso? Você foi conselheiro, né? De bispo. né? Conselheiro, mas também, Conselheiro. mas também envolve um detalhe que você falou, que você, quando você começa a viver muito a igreja, não tem tempo para si, né? Você começa a enjoar. E eu acho que isso é uma grande dificuldade que um bispo tem, um presidente da estaca tem. Sim. Você vive mais igreja do que vive você mesmo. Mas por que você acha que isso acontece? Eu acho que é por causa do tempo que você tem que despender. Mas então, o tempo, ele foi uma das primeiras coisas que o Pai Celestial fez. Ele separou o tempo numa ordem muito boa. A partir do momento que você se torna um líder, independente aonde for, o que vai tornar você um bom líder? A gestão de tudo que você tem nas suas mãos, Mas como- inclusive o tempo. Mas como presidente do... Hoje você é presidente do Quórum. Presidente do Coro da Ala Parigô. Então, como presidente do Quórum, você acha que a responsabilidade do bispo é maior do que a do presidente do Quórum ou não? Hoje mudou o perfil. Hoje o presidente do Quórum tem uma responsabilidade tão grande quanto a do bispo. Mas na época, o bispo tomava tudo para si. Sim. Ele era assim, ele era um centralizador. Mas naquela época tinha que ser dividido. É por isso que todo mundo tem um primeiro e segundo conselheiro para poder ajudar. Mas o tempo, vamos falar um pouco sobre o tempo aqui. Você tem que fazer atividade. Você tem que estudar as escrituras. Se você não é uma pessoa formada, você tem que se formar. Ou se você não quiser se formar, também faz um curso técnico. Aí você tem o Profissionalizante. trabalho. Você tem o lazer, Sua esposa? esposa ou filhos, filhos. né? Ou se você não tem esposa ou filhos, mas você tem o teu lazer, né? No caso dele, você não vai ser bispo. Mas, enfim. Então você tem várias coisas.
Vamos pegar eu quando eu era criança. Acordava de manhã cedo, 5h30, tá certo? Ia pro seminário. No seminário eu fazia Guarda-Mirim. Na Guarda-Mirim nós entrávamos 7 horas da manhã. Ficávamos lá até as 5 horas da tarde. Eu ia pra escola, direto pra escola. Então, aqui você já tem... Aonde que você está fazendo noite familiar? Aonde que está lendo a escritura? E você orou hoje? É. Ele respondeu. Você vai ter que fazer o quê? Meu, você tem que ir ou no ônibus para você fazer tudo aquilo que você tem que fazer. Eu lembro ainda que o presidente da época era Ezra Taft Benson. Era o homem que mais falou sobre leitura do livro de Mórmon. Então você tinha que procurar ler 30 minutos por dia. Era isso que fazia. Então o tempo é algo que você tem que gestar muito bem. Saber muito bem o que Mais do fazer que com uma ele. equipe. Aham. Quando a gente está falando sobre um presidente de quórum hoje, o presidente de quórum cuida do quê? Ele cuida de tudo de uma ala agora, no modelo de agora, menos dos jovens, né? Então ele está cuidando de um casal novo, Já vez o RM, né? menos o RM. O RM a gente joga lá pro bispado, né? Então ele está cuidando aqui de um grupo de visitas, ele está cuidando de repente de uma necessidade financeira, alimentícia. Então ele tem que estar sabendo de tudo isso daí. Só que ele não vai tomar essas decisões agora. Ele é uma pessoa que tem que vir preparada. Ele tem que saber que um presidente do quórum, ele vai ser um bom presidente a partir do momento que ele começar a delegar as funções do quórum. Então, se ele quiser tomar tudo para si, a mesma coisa o bispo lá do outro lado, com os jovens, com o ORM, ele não vai conseguir. Então, tem que saber. Outra coisa que eu sempre acho que um bom presidente do quórum deve ter no seu quórum: homens que participem daquelas atividades que são... Primeira atividade, quando você vai chamar uma pessoa e essa pessoa vai ser um presidente do quórum, você tem que conhecer cada um pelo nome. Tá bom? Félix, Elias, Fulano, Ciclano e Beltrano e o Fausto. Sim. O que o Elias faz? Eu já sei o que o Elias faz. O Elias trabalha numa empresa, naquela empresa ele faz jardinagem. Sim. E ele faz tudo que você precisar a nível de manutenção de jardim. O Pérez trabalha numa empresa de TI e ele trabalha numa empresa que tem qualquer coisa de computador. O Elias está precisando de um baita de um anúncio. Pérez, pode dar uma ajuda aqui para ele? Se ajuda ele, ajudo. Então pronto, aqui você resolveu um problema ou dois, né? Aqui você fez tudo isso. Então você tem que saber cada homem, cada atividade, o que um pode ajudar dentro do quórum, o que o outro não pode. Aí começa a gestão. Então, quando você aprende os princípios... Ó, eu deixei meu cachorro lá fora, não tem problema? Não, se tá na rua, ali É. mordendo quem vai Não, entrar. é Esse aí que nós corta. aqui a gente tem que estar... a gente vai Não cortar. pode mais carregar arma de fogo. Tem que carregar Você teu cachorro? Você se previne do jeito que... E na verdade nem é um cachorro, é um gato que ensinei latim. Tá vendo? Então É um já alto-falante é é um alto-falante com som gravado. exatamente. Não, a gente vai cortar Não, isso aí, a não, gente tô vai cortado. tranquilo. Então aí é assim, você tem que saber como que você vai dominando essas coisas dentro. A primeira você pode errar. A segunda erra, mas não naquele... Mas já é a terceira vez que você é presidente do quórum, né? Não, é a segunda vez. Segunda vez. Somando já dá quanto tempo? De presidente do quórum, vai dar 6 anos. Nossa Senhora. 6 anos. Eu fui conselheiro do bispo. Vamos pegar um pouco pós-missão aqui? Vamos lá? Pode ser? Então eu cheguei na missão e eu fui trabalhar na Estaca Boqueirão. Na Estaca Boqueirão eu era conselheiro do presidente. Conselheiro do presidente não, vamos voltar um cargo a menos aí. Era secretário dele. Qual Secretário ala? de Qual Estaca. ala? Eu era na Parigô, na Estaca Boqueirão. Nossa, que a diferença de hoje em dia. Sim, era muito grande as áreas. Depois da divisão.
Não, a gente passou por várias estacas, né? 3 estacas, se eu não me Mas engano. o Paligô chegou a ser do portão. O portão, Então, imagina o tamanho que é. né? Porque, não sei se vocês lembram, aqui era... a gente falava ala 1, ala sul, ala... Alaçu? Era assim, ala 5, ala 3. Hoje ainda tem umas, né? Aham. Mas hoje a gente tá com 10 estacas em Curitiba, se eu não estou enganado. Eu acho que é até mais. Tem, acho que é mais. E aí pega as estacas de Curitiba, São José, pega Campo Largo, pega ali Ponta Grossa e faz umas 13 estacas. Então eu era secretário e na minha ala eu também era presidente do quórum. As duas funções. As duas. Exercia as duas, tocava bem, né? E quanto você ganhava? Qual que é o... Monetariamente assim, nada. Ah, tinha um detalhe. Eu era professor de instituto também. Na época eu era professor de instituto. Na ala? Podia Na ter, ala? podia ter. Pode ter hoje. Pode né? ter, Não, desde com certeza pode. Pode Tem, na verdade, ainda. Tem vários pode. ramos ou lugares, assim, distritos, ou uma estaca que não tem uma sede, né? Não tem tem essa uma sede. E tem Mas o se professor, o- eles fazem na ala também. E Paranaguá, eu acho que o Paranaguá é assim também. Paranaguá tem a esposa do Bukarevski, não sei ainda, mas até um tempo atrás ela dava aula do seminário. Então, é assim. A minha esposa dá aula Do do seminário seminário, já faz. desculpa, falei errado, do instituto. Do instituto. A minha esposa dá aula do seminário já é a segunda vez e, olha, é uma coisa assim, tipo, muito legal a maneira que ela dá aula. Ela tem uma didática muito boa. Olha, não que seja minha esposa, mas ela gosta de fazer aquilo. E eu, como presidente do coro, eu gosto de ser presidente do coro. Porque eu coloco tudo que eu aprendo na função do presidente do coro. Você entende? Então você vai lá, trabalha numa empresa, essa empresa te dá um suporte. A empresa treina você, sabe? A empresa vai lá, ela treina você. Ela paga um curso externo, a empresa paga ali para você um baita de um computador. Então você acaba aprendendo e você traz aquela experiência para dentro da igreja. Todo mundo tem que aproveitar isso. Todo mundo tem que aproveitar essa oportunidade. E você às vezes está dentro de uma empresa muito boa porque a igreja te deu a possibilidade de você se capacitar para aquilo. Sim. Isso é um detalhe muito importante, que agora a gente tem que dar um ênfase nisso aqui. Gente, quem ainda conheceu uma pessoa que não teve a oportunidade de fazer um curso de autossuficiência, uma capacitação em inglês, qualquer faculdade, tá perdendo tempo. Aí a gente fala muito sobre testemunho. Mas olha que E é tudo de graça, né? é tudo de graça. Então você fala assim, eu tenho testemunho da igreja. Mas você só tem testemunho da igreja. E naquele curso que você podia estar fazendo, que a igreja proporciona para você? Sim. Você está tendo essa oportunidade? Obrigado. Que não é café, não. Não, Não pode, hein? é parecido, ó. É parecido. Mas é o mesmo Eu vou sabor. tomar uma água. Quer uma aqui, ó. água aí? No copo Stanley. Faça favor pra mim, Luciano. Um chazinho também pra mim, fazendo favor. Obrigado. Aqui a gente é bem servido. Pode Esposa, vir, minha pode querida. aparecer. Não tem Pode problema. aparecer, minha esposa querida. Aí nós vamos ter que cobrar mais caro o cachê para pagar É, tem que pagar os direitos a autorais. direção, né? Então tudo isso daí é interessante na vida da pessoa. Aí eu fico pensando, como que você vai ser, como que você seria se você não fosse membro da igreja? Se você não fosse mormon? Olha, se eu não fosse membro da igreja, rapaz, eu tava perdido. Eu acho que... Você Se estaria? você pensar em quanta acessibilidade, oportunidade, a conselhos, a ensinamentos, você deixaria de ter. Muitos. Só para você ter uma noção, quando eu voltei de missão, o meu primeiro trabalho, não sei se hoje os missionários recebem uma carta. Eu recebi uma carta de referência. Como assim? De que você é uma pessoa recomendável? É alguma coisa isso, assim? eu fiz missão de tempo... Ah, sim, sim. Você recebe hoje ainda? Recebe. Então, eu cheguei Não sei com se essa... da mesma forma como era antigamente, mas recebe. Então, eu tinha essa carta de referência, eu cheguei na empresa, mostrei a carta de referência, tinha umas 50 pessoas na fila. Aí ele falou, não, você vai ficar aqui. Ele já me separou, eu num canto.
porque uma das vagas já era para mim. Porque por causa dessa carta de referência que a igreja, A igreja havia mandado. tinha mandado. Então, se eu não fosse membro da igreja, eu acho que, sei lá, Já começava no primeiro emprego quando eu voltei da missão. complicado. Eu quando voltei da missão, eu nem precisei da carta de referência, né? Mas se eu precisasse... Mas você recebeu. Recebi, né? Duas coisas importantes, carta de referência e a Significa que recomendação. você foi um bom missionário, né? Não, tudo bem. Significa que você foi um bom missionário. E tinha o diplominha, o diploma, né? O certificado. Que você fez. Muito obrigado. Vou escolher aqui esse patrocínio que ele não pagou esse mês. Então vamos lá. Aí você recebia todo um kit depois da missão e tal. Meu primeiro emprego quando voltei da missão, eu trabalhei numa empresa. Pode falar o nome? Pode. Eu trabalhei na Nestlé. Então quando eu cheguei, eu e minha esposa nos casamos e meu primeiro trabalho foi na Nestlé. E eu fui cuidar de uma área lá em Paranaguá, né? E eu fico pensando, gente, você chega com 21 anos para trabalhar numa empresa que tem um renome tão grande, né? A oportunidade que você tem é porque você conquistou aquilo através de outra coisa. Andar de avião, vai. Eu andava de avião todo mês. Todo mês. Nunca tinha sonhado em andar de avião. Mas aí você perguntou para mim se eu era presidente do quórum e tal. Você perguntou para mim se eu era bispo. Então eu fui presidente do quórum. Fiquei muitos anos com o bispo Becker lá, né? Eu era presidente do quórum dele. Aí eu saí como presidente do quórum. Nós mudamos de ala. E aí quando eu voltei, eu fui ser presidente dos rapazes. De presidente dos rapazes, eu fui para presidente do quórum outra vez. Fiquei pouco tempo. Aí eu fui chamado para ser conselheiro do bispo. Bispo Afonso. Bispo Afonso, Eu fiquei com ele 5 anos como conselheiro. Depois veio mais o bispo Arruda. Fiquei mais acho que uns 2 anos, alguma coisa assim. Aí vim ser presidente do quórum mais uma vez. Conselheiro do Afonso, na verdade. Aí, que foi a pandemia inteira. Esse foi o conselheiro mais Isso foi fácil. recente, então. Foi recente agora, né? Aí nós acabamos tendo pandemia, não fazia praticamente nada. A pandemia parou tudo, né? Parou, né? Quando eu digo praticamente nada, porque a gente fazia umas ações aqui ou ali, mas não se expunha tanto quanto podia fazer. Um projeto de serviço, e se encontrar na capela e tal. Eu sei que a Sociedade de Socorro trabalhou muito mais, porque elas trabalhavam fazendo máscara e montavam kits e tal. Então elas trabalharam mais. E por que elas trabalham mais? Pois é, boa pergunta, né? Não sei. Até hoje, né? Não sei, meu. Elas trabalham. Elas são hoje. fenomenal. São. As É mulheres verdade. na igreja, elas trabalham muito. Eu acho que o membro do quórum, se você comparar com a Sociedade de Socorro, ele é meio relaxado. Ao fazer uma visita, Pede muito para as mulheres. eu mando uma mensagem. Pede muito para as mulheres. Vamos visitar o meu ministrado. Vamos se reunir para jogar um baralho. A gente não toma tanto pro lado espiritual assim quanto a Sociedade de Socorro faz. A Sociedade de Socorro. Mas isso então, agora fala uma coisa importante. Vamos tirar o contexto da igreja agora. Quando você arranja. Você é casado? Não, ainda não. Nós somos casados, 20. certo? 25, 20, 22. Nossa, não pode errar. 22 anos. Não pode Vai errar. apanhar, vai né? apanhar em casa. Então tá. Foi dia aqui dos na frente da namorados. câmera não. Ontem foi dia dos Quando namorados. existe um relacionamento, um casamento, o homem, ele quer ser assim, tipo, mais o conquistador. Olha, no namoro, vamos lá. Ele conquistou aquela menina, tirou pra dançar, conquistou, né? A mulher, talvez, ela já vinha mais com o lado sentimental. Esse vai ser o pai dos meus filhos. Esse. Então é assim, a mulher ela coloca mais sentimento nas coisas. O homem é mais na ação, no oba-oba. Lógico que existe amor, né? Existe muita
muito afeto, mas a mulher sempre ela tá numa dose muito maior. Quando eu casei, eu cheguei em missão e quando eu casei, eu pensava assim, Mas eu você, você voltou de missão e já casou ou você voltou de missão e demorou? demorou muito, ih O rapaz, que é esse muito? demorou aí uns 5 meses. Meu, eu já conhecia a minha esposa. Eu já namorava antes com ela. Não, não Então foi namorava. rápido. Foi rápido. Mas conhecia. Conhecia, Já, né? é. Era da ala dele aqui. Só que a gente não se falava. Nós não se falávamos. Ela lá e eu aqui, a gente não trocava uma palavra, né? E aí acabou eu indo numa aula Aqueles de cabelos instituto. bonitos que você tinha, né? Eu sei. Jogava pro ladinho assim, ó, É, batendo contra o eu vento. lembro. Conquistou. Você lembra daquela, Eu né? lembro. Coisa maravilhosa, né? É. Mas tudo bem. Aí nós fomos numa aula de instituto. Eu olhei assim, aquela moça morena. Que cabelão grandão essa moça, meu. Que bonito, hein? E ela aqui tá. A hora que ela olha. Oi, tudo bem? Ela nem lembrava meu nome. Não sabia do que me chamar. Eu falei, me chame de qualquer coisa. Você do jeito que está bonito assim, meu. Eu aceito. Aí Chamar eu, de amor da minha vida. ela pode me chamar, meu. Aí eu falei assim, acho que a mulher que talvez eu possa começar a ter um relacionamento é aquela que eu vou chamar pro meu cachorro quente e ela aceitar. Aí a gente saiu do instituto. Eu não sei não se você não tava lá no boliche aquele dia, hein? Vou te dedurar, hein? Ó, escuta Você já era essa, casado né? ali? Não, ele não era casado. Eu demorei Ele não tempo, era casado. não. Você acho que casou até depois de mim, né? Eu casei depois de você. Então, mas assim, aí cheguei. 6 meses. Demorei 7 anos. Pera, Nossa. escuta essa. Na Praça Rua Barbosa, hoje, aqui em Curitiba, ela é uma regional que ela é fechada hoje. Mas na nossa época, há muito tempo atrás, de dia ela era conhecida como a Feira Hippie. Vai. Vende de tudo ali. Era uma feirinha assim que vendia de tudo. Tudo que você precisasse. Que era um paraguaizão, né? No centro do 99. Exatamente. Era uma 25. Para não falar só dos nossos amigos aqui da fronteira, né? Mas era uma 25 de março. Vendia de tudo. À noite era o centro gastronômico do cachorro quente. Tinha cachorro quente, tudo quanto é jeito. E os que mais se destacavam eram aqueles que você pegava a salsicha e colocava os molhinhos. Eu falei, o dia que eu convidar uma menina para ir comer um cachorro quente comigo, Vou levar desse aqui do escolher molinho. ela vai ser a eleita. Aquela que está escrita na mesa patriarcal. Aquela que nós vamos fazer gerações e gerações, né? E eu convidei ela, vamos comer cachorro quente? Ela, vamos. Opa! Ah, meu, tá muito fácil esse negócio, né? Fui pra missão, não queria ficar, fui e terminei. Tem gente que vai e não termina, né? Pedi a menina e perguntei se ela queria comer cachorro quente. Meu, aceitou de primeira. Falei, então tá. E terminamos a noite jogando boliche, né? Aí já se encontramos, tal, começou aquele namoro, casamos e agora estamos aí, né? E é assim que vai proporcionando nossas amizades. Na época você selou no templo de São Paulo. São Paulo. São Paulo. Ele era o único que tinha Era o no único que Brasil. tinha aqui. É. Fui sozinho pra lá, eu fui sozinho. Foi sozinho Fui como? eu e minha esposa. Só. Ah, tá bom, tudo bem. Sem ninguém, um só amigo, eu. Não. pai, mãe, irmão, Só eu testemunha, e algum ela. amigo lá. Só eu e ela. Nem Pegamos- caravana. Não, pegamos o ônibus aqui na rodoviária. Não, fomos eu lá, fui numa caravana. Chegamos lá, selamos, pegamos o ônibus de volta e Curitiba de novo. Eu, Foi só eu. a gente foi numa caravana. E chegamos lá e todo mundo conhecido e tal. Todo mundo que estava dentro do ônibus, né? Conhecido, né, não sei o quê. Fizemos um selamento. E aí nós voltamos. Tudo ok, tudo no padrão. E quando nós voltamos, porque naquela época você tinha que. Não tinha caravana todo. Então você casava no cartório, tem as fotos do cartório, um frio que tava, mas um frio, meu. Eu era magrinho, tinha um paletó de lã,
Então, eu tenho até as fotos, até hoje, né? Aí tava eu, a mãe da Regiane, e a gente foi fazer nosso jantar numa churrascaria aqui no Boqueirão. Depois as letras minúsculas vai aparecer o nome da churrascaria. Mas aí a gente, cada um pagou o seu. Então a gente não tinha aquela frequência de ir pro templo, porque não era assim. Que nem aqui. Então nós casamos no cartório, depois a gente casou no templo, e aí a gente já, eu não me engano, acho que ela não estava grávida ainda. Mas enfim, foi uma coisa mais ou menos assim. Aí nós perdemos nosso filho. O primeiro. É. Aí perdemos nossa filha. Co- Aí como- que nós tivemos Perderam dois. Perdemos dois. Seguidos, assim. Um menino, perderam o menino, O e depois a menino e a menina. menina. Isso foi no mesmo ano, Não. Foi em anos diferentes. um ano diferente, né? Como que foi a reação pra vocês, assim, o choque? Como vocês lidaram do ponto de vista espiritual quando vocês souberam que perderam o filho? Nós perdemos nossos filhos, mas assim, não foi um baque tão grande. Foi uma coisa assim, já meio que preparada. Porque como a gente vem tendo a base na igreja dos testemunhos, que a gente já falou sobre isso, dos ensinamentos, então nós tivemos aquele... Ela sentiu mais, sempre voltando Sim. aos sentimentos da mulher. E já tava, Né? tinha Já tinha... quantos meses, quantos... Eu, se eu não me engano, eu não vou saber te falar isso direito, mas era entre 1 e 9. Muito bem. Era entre 1 e 9 mesmo, mas eu não sei qual era o mês, mas vai. Aham. E aí nós perdemos nosso primeiro filho, né, o Vinícius. Aí nós tivemos a Francine, também perdemos. E interessante que a Francine foi uma experiência muito difícil para nós. Foi uma experiência assim que a gente estava totalmente sem dinheiro. E a gente pediu dinheiro emprestado para algumas pessoas, eles não tinham. E eu e a Regiane tivemos que ir a pé até o hospital. Nossa. E ela perdendo o neném na caminhada e tal. E só não aconteceu algo talvez diferente do que a gente possa imaginar aqui, porque o Senhor preparou mesmo, né? O caminho ali. E aí nós planejamos ter a Milena. Foi planejado. E a Milena também foi uma bênção de Deus. Porque eu não comento isso, nunca comentei. A Regiane já comentou algumas vezes. Dele ter o nome da minha esposa. Não podia falar. Porque não tá no script. Mas enfim, aí o cordão umbilical tava no pescoço dela. Nossa. Então se ela nascesse, com certeza o cordão umbilical ia apertar, não sei. Mas foi um milagre. E quando nós tivemos a Milena, aí foi alguma coisa muito legal, porque aí deu certo. E interessante que nós tínhamos, na época que a gente teve a Milena, que ela também teve os mesmos problemas anteriores, quem descobriu isso foi um médico do SUS. Porque quando aí a gente tinha o convênio, o médico do convênio não sabia aquilo. Para você ver assim que do nada a gente foi fazer uma consulta, o médico falou, ó, você tem que fazer uma cerclagem. Cerclagem vamos dizer assim que é uma operação que tem que fazer, dar alguns pontos, né, antes que a criança nasça. Quando a criança está para nascer, tira os pontos, a criança nasce. Aí veio a Natália. A Natália, a gente chama ela, eu chamava ela desde pequena de Magrelita, porque ela era muito magrinha, né? E toda hora ela tava chorando e sempre escorrendo o narizinho dela. Hoje não, hoje tá uma moça, hoje ela, né? Hoje ela tá dando, já vai começar a dar dor de cabeça, né? Então, aí nós tivemos a Thalita. Pensamos assim, a Thalita agora finalizamos, né? Beleza, Chega. né? Já tá, o carro tá preenchido. Tá São 5 lugares. A Regiane teve mais um problema. Ela teve um problema no útero. Teve um câncer no útero. E o médico falou, a partir de agora, você não vai ter mais filho. Pode ficar tranquilinho.
não vai ter mais filho. Mas ela já não queria mais, ela também já concordava com a ideia Não, a gente já tava com a ideia. de encerrar a fábrica. A gente já tava com a ideia, pronto. 5 na nossa família, beleza, beleza. Aí ela teve esse problema, a gente fez o que tinha que ser feito, né? E aí nós chegamos no hospital uma vez, a senhora tá grávida. Nossa. Como assim a senhora está grávida? Você não pegou uma ficha errada aí não, doutor? O médico lá daquele hospital de câncer lá falou que ela tirou, não pode mais. Não, ela tá grávida. Era Faustinho o nome Você já dele. teve que planejar comprar uma Kombi. Ou um carro, né? Um carro aí com 7 lugares no mínimo, né? E a Kombi seria uma boa ideia. Eu sempre quis comprar uma Kombi. Aí tivemos mais uma outra decepção. A gente tá falando muito sobre isso lá, mas a gente já volta a falar um pouco mais sobre as vitórias que a gente teve. Né? Aí nós tivemos o Faustinho, né? O nome dele seria Fausto. Não sei por que deram esse nome feio, mas escolheram, né? Porque as meninas lá em casa, quem deu o nome fui eu. Os meninos deixavam para ela. Escolheram esse nome bobo, feio. E beleza, vamos lá. Aí ele teve também um problema, que ele tinha uma síndrome, né? E aqui no Brasil a gente não podia fazer aborto, mesmo sabendo o problema que ele teria. Tinha que acompanhar a gestação inteira. E para você ver como as mulheres elas têm muito mais garra, muito mais força. Elas têm uma linha direta com o Pai Celestial muito mais forte do que qualquer outra pessoa que, até mesmo um homem que tenha o sacerdócio, porque não adianta você só ter o sacerdócio, tem que ter o poder. Autoridade, só autoridade. Eu sou o cara que mais manda lá em casa. Eu mando 10 vezes. A minha esposa manda uma, todo mundo obedece. Ela tem mais autoridade, né? Então é assim mais ou menos que eu brinco. Aí, na hora de ela fazer o parto, eu sei que a anestesia não pegou. E ela tinha que fazer cesárea. Nossa. Aí você pensa, teve que encarar uma operação sem pegar anestesia. Eu penso nisso, me dá 3 tipos de gastura, né? Eu lembro que para a gente poder saber do problema que o nosso filho tinha, nós tínhamos que fazer um exame. Esse exame não existia no Brasil. Veio um médico, trouxe a tecnologia desse exame, que é tirar o líquido lá da coluninha do bebê. Era uma seringa desse tamanho, com uma agulha desse tamanho, Aí colocava no meio e naquela sala daquela cirurgia não podia falar alto nada. Porque o médico não podia tirar nem mais nem menos. E ela passou por aquilo. Entende? Então foi algo assim que... Guerreira. Guerreiro, vai. A gente discute, a gente briga, a gente tem nossas diferenças, né? Mas tudo isso daí é coisas que acontecem no casal. Tem casais que nunca brigaram. Parabéns! Tem casais que brigaram. Parabéns por isso também, né? Mas é assim que vai levando a vida. A vida é dessa maneira. E agora eu tô até hoje, né? Eu tô no coro, adoro o trabalho do coro, porque tudo que eu faço no coro foi uma coisa que eu apliquei antes, uma coisa que eu aprendo, né? E é interessante que dentro do coro de elders, muitas pessoas te olham e te vê como líder. Tem pessoas que querem ser como você. E eu recentemente agora entrei numa empresa. Então eu até estava falando assim, o processo que existe dentro dessa empresa é difícil, porque eu estava fazendo um trabalho informal. E eu nunca mais pensei em entrar numa empresa
como as empresas que eu trabalhei no passado, Nestlé, Bosch e assim por diante, né? Empresas que têm um know-how tão grande. E acabava fazendo um trabalho informal, né? E agora eu voltei para esse campo. E lá na empresa, todo mundo me vê, ó, esse aqui é o novão, né? Esse aqui é o cara que não sabe mexer em nada. Mas de outro lado, de contrapartida, você é muito bem assistido, você é muito bem escutado, porque você recebe experiência e passa experiência. Você entende, Pedro? É um mundo totalmente diferente. É por isso que eu digo, a igreja nos traz muito dessas coisas. Que você só vai ter isso, eu acredito, no meu ponto de vista, quando você faz parte de uma organização como nossa igreja. E como ontem foi o dia dos namorados, né? Nós sabemos ontem. O que você diria hoje para sua esposa? Então hoje, ontem ela foi trabalhar, mas no dia anterior a gente saiu para fazer um lanche em toda a família, né? Mas falar que só amo ela é pouco, porque o falar oi amor, tchau amor, é pouco falar. Lembra que eu falei para você do exemplo? Você pode, as palavras elas comovem, mas a partir do exemplo que você pode dar, alguma coisa que você pode fazer para uma pessoa é muito melhor. Então, eu sempre fui uma pessoa que sou muito ruim nas palavras. E pior ainda para demonstrar sentimentos. Se vocês conversarem com minhas filhas, vocês vão ver. É difícil eu estar abraçando elas, beijando elas. Mas eu procuro sempre dar um bom exemplo. E também não sou perfeito em exemplo. Eu tenho muito que acertar. Mas no que eu estou acertando, eu prefiro que elas façam. Mas se eu for falar para ela hoje, falo, olha, Gisele, para mim você é um baita de um exemplo a seguir. É tudo isso. Dentro desse exemplo tem amor, caridade, fraternidade, tem tudo. Tudo, tudo, tudo. E aí até ela queria um presentinho meio diferente e eu corri atrás desse presente, né? Para poder deixar ela mais feliz. Achei o que ela queria e é legal que lá em casa a gente tem umas brincadeiras que a gente faz, brincadeiras internas, né? Alguns apelidos internos, né? E ela me chama de um apelido, eu chamo de outro ela, né? Minhas filhas entram na onda, né? E ela falava, ela colocava e ficava brincando, né? Então é interessante que ela colocava, eu dei uma bota pra ela. Colocava a bota e falava, nossa, olha a minha bota e tal. Legal. E hoje, para não passar em branco, né? Aham, Trouxe uma tortinha de limão pra ela, né? Porque certo. ontem. Ontem ela tava ausente. Oi? Ontem ela tava ausente, né? Ontem ela estava ausente, era domingo, dia do Senhor, né? Então não dava. Hoje eu cheguei com uma tortinha e falou: ó, essa aqui é pra você. Né? A hora que eu coloquei na cama, a Natália já pegou. É aquela história, né? Eu trouxe um presente pra você, mas tá na barriga de alguém. Tá na barriga de alguém. É, Então, gente, é isso que é você tentar conviver experiência. experiência. Sobre a plaquinha. Essa daqui. Essa daqui. Esse é de oficiante. Essa é daqui deficiente. é a plaqueta de oficiante. Então, essa plaqueta aqui, eu não fiquei muito tempo usando ela. Mas o tempo que eu fiquei... Agora, por que não usei? Tem que explicar também, né? A gente teve a pandemia fechou o templo, né? Já não dava mais para oficiar. Mas essa plaqueta, eu fui até surpreso quando eu fui chamado para ser oficiante lá no templo. O bispo, na época, o bispo Afonso, ele falou: o pessoal do templo já te ligou? Eu falei: não. Não me ligou. Ah, então espere que eles vão te ligar. Aí eles me ligaram, fizeram uma entrevista comigo por telefone e perguntaram se eu queria ser oficiante, né? Eu falei: ah, posso até ser, né? Como que é o negócio aí? Aí nós fomos lá, tem um treinamento, né?
que a gente passa constantemente como um treinamento. Alguém, você já foi Não, oficiante? Não fui. Não, ainda não. Então é assim. A sessão do templo, ela começa com uma reunião. Né? O templo abre e já vai todo mundo para uma reunião. Nessa reunião é passada algumas diretrizes. Isso já de manhã, Bem de manhã, cedinho, né? cedinho, Todo dia. todo dia. Quando você for oficiante no templo, você vai saber porque todo dia de manhã tem uma reunião. E depois vai cair a ficha. Por quê? Né? São coisas que você só aprende lá. São coisas que você só aprende na igreja, Só oficiando. oficiando. Entende? Então, aí nós entrávamos lá e nós tínhamos as instruções que nós temos, quem vai fazer o quê, né? Como que vai ser. E aí a gente tem o treinamento. E quando você entra no templo, tem algumas partes que você tem que falar meio decorada, entende? E você pega umas cartelas e fica lá, só decorando, decorando, que nem as antigas palestras. Ah, sim. Fica decorando. A partir do momento que você decora, você vai com um coordenador fazer a primeira sessão, vai oficiar, né? Você pode fazer batistério, você pode fazer na investidura, você pode fazer no véu, você pode fazer onde você É quiser. como se dentro do chamado de oficiante tivessem várias divisões do chamado. Tem várias divisões de chamado. Exatamente. Você não faz, você foi chamado para você ser oficiante, você vai ser só oficiante. Você vai ser oficiante. Dentro dos oficiantes, aí tem os coordenadores que cuidam de cada sessão. Batistério é um coordenador. Investidura é outro coordenador. Confirmação. Faz parte do batistério? Oi? Confirmação. Quem vai fazer confirmação? Ordenança e confirmação. Batistério. Também é a pessoa que cuida do batistério. Batistério. Então lá Mas ele só vai cuidar só do batistério. só o batistério. Tudo que começa do começo ao fim, nenhum batismo é assim. Funciona lá. E tem o coordenador geral. Depois do coordenador geral vem o presidente do templo e seus conselheiros, né? E deve ter mais um aqui. Então eu fui chamado para ser lá o oficiante e foi assim, muito rápido para poder pegar e decorar as coisas. Porque aquilo é uma coisa que chamava atenção. Achava muito legal, né? Então ali você tem a oportunidade de ajudar muitas pessoas. A maior oportunidade é quando você vai passar um filho, ter uma filha, né? Convida toda aquela família e aí você vê todo mundo passando ali e é aquele sentimento de você tá dando continuidade nas coisas boas que você aprendeu. Tudo na igreja aparentemente não parece, mas tudo na igreja é diferente. É diferente. Por que você faz isso? Ah, por causa disso. Por que você toma aquilo? Por causa disso, daquilo. Por que você é um oficiante? Por causa que lá naquele tempo tinha oficiante. Aí chega uma pessoa talvez de outra denominação, ou até mesmo pessoas da nossa igreja. Pergunta, mas isso já acabou. Aí você fala, mas Deus ele não era o mesmo ontem, hoje e sempre. Você não usa dos mesmos métodos. Amós 3,7 não diz que nós recebemos revelações dos profetas? Sim. Não é verdade? Lá você aprende muitas coisas que estão aqui e aprende muitas coisas que estão aqui e você linka elas. Quando você vê, mas era isso mesmo que estava faltando. Você compreende essas coisas? E aí, lembra que a gente falou sobre muito testemunho no começo? Sim. É onde você começa a ter as suas conversões. Aqui, ó. Aqui é onde você começa a ter algumas conversões. Você vai pro templo. O que é um templo? É uma coisa secreta? Não. Não é. É o quê? Sagrado. Sim. Você usa coisas sagradas. Se você não está preparado, não se envolva. Você vai fazer uma casa, Elias? Você consegue fazer uma casa? Não consigo. Não consegue. Vai se envolver e fazer uma casa? Entregar? Agora, uma pessoa que consegue fazer uma casa, que tem conhecimento,
Ele vai, faz a casa. Você quer que tipo de casa? Meia água, 2 águas, 4 águas. Você quer assim, assim, assim. Então, a igreja, em toda a atmosfera, é assim. Você pode ser membro da igreja, mas muitas vezes você não conhece como que é aquele processo. E você acha que é difícil ser membro da igreja? Ser membro de um clube é difícil. Ser funcionário de uma empresa é difícil. Ser membro de uma igreja que não te dá um lazer como um clube, não te reembolsa, não te paga como funcionário e tem que estar ali fazendo as coisas certas, é assim. É super difícil. Então, todo o tempo que você tem de membro da igreja, quanto tempo já? Quantos anos? Tem que falar isso. Não pode se sentir à vontade. Faça a conta aí, né? De 89 até hoje. Vai dar uns 35, vai. 35 anos de membro. O que foi mais difícil para você em 35 anos de membro da igreja? Uma situação, um período. Então, eu sempre falo uma coisa, velho. Eu sempre falei assim, a igreja, a vida como um todo, ela é um filme. Tem filmes que você tá querendo assistir e tem filmes que você já assistiu 10 vezes. Então, tudo que a igreja proporciona é aquele filme que você já assistiu e quando você assistiu você já descobriu os mistérios. Então, nesse momento é fácil. Se eu falar para você que o maior mandamento para mim guardar era namorar depois dos 16 anos, você não vai falar, não, é besteira isso. Mas quando eu tinha 15 anos era difícil, meu. Tinha uma namoradinha que eu tava entre os 15 e 16. Meu bispo falava, Fausto, tem que esperar os 16. Ah, não vai, não dá, não. Então, é assim, naquela época, aquilo para mim era difícil. Quando eu fui pra missão, que eu falei que eu já fui de costas pra missão. Hoje eu faço de tudo pra uma pessoa ir pra missão. Porque eu sei o que aprendi na missão. A missão foi difícil para mim. Embora eu aprendi tudo lá. Mas cada mês eu queria voltar para casa. Só que cada mês que eu estava lá, eu aprendia algo diferente. Eu fui chamado de ser líder na missão muito cedo. Isso nos deu responsabilidade. Ajudava. Mas o período que é mais difícil na vida, pelo menos de um homem. Agora, vamos parar um pouco de falar sobre igreja, missão. É quando ele está desempregado. Aí o testemunho pega, a fé pega, O a amor dúvida pega. vem, a dúvida vem. Sabe por quê? Você pensa em desistir, Tudo. É, abandonar. Tá fazendo tudo sim. certo e tá acontecendo Por que isso. qual que é o motivo? Por que eu mereço isso? É isso aí. Por que isso aí acontece? É justo? Por que acontece isso comigo? Aí eu tô pagando por um pecado? Não, vamos pensar assim. Deus não castiga você. Você só deixou de fazer alguma coisa e deixou de receber aquela bênção. Doutrina do Convênios 82:10. Né? Você deixou de fazer aquilo. Então, automaticamente, não conta com essa bênção. Não conta. Deixou de pagar o dízimo? Não conta que a janela do céu vai abrir para você. Não conta com isso. Pode ser até que o Pai Celestial vai te dar uma chance. Mas se você não está pagando dízimo, na nossa religião, nas outras religiões não. Sabe por quê? Porque eles não fazem um convênio. Se eu sou de uma outra religião, deixei de pagar o dízimo, ou deixei de fazer qualquer outra coisa, eu não fiz o convênio que eu fiz aqui. Eu pago ou não pago? Eu quero pagar? Eu pago. Eu não quero pagar, eu não pago. Mas aqui não. Aqui, a partir do momento que você se batizou, você fez um convênio. Você tem que cumprir aquele convênio. Então, quando a gente paga o dízimo, a gente deixa de ser tão egoísta e começa a viver uma nova vida. E está escrito lá em Mateus que não vão tirar o seu jugo. Ele vai o quê? Ele vai diminuir a carga. O jugo vai estar lá. Você entende? Ele não vai tirar. Se ele tirar, a vida fica muito fácil. E vida fácil não é para ninguém.
não é para nós, não é para o milionário. Ah, mas por que muita gente na igreja não é milionário? Pô, se de repente esses caras forem milionário, sabe lá o que vai fazer? Vai deixar de pagar o dízimo, talvez. Então, antes da gente colocar o julgamento, a gente tem que fazer assim, se colocar no nosso próprio lugar e pensar, se eu tivesse isso, eu faria aquilo. Um exemplo, se eu fosse tão rico, eu me preocuparia com as pessoas que têm menos do que eu posso comer hoje? Eu compraria um gás para uma pessoa que eu não conheço? Talvez eu pudesse ajudar um funcionário de minha empresa, mas sei lá, são coisas assim que a gente tem que se colocar em todos os lugares para ver como é que eu tô articulando, o que eu tô fazendo. Hoje o que eu ganho, eu não sou rico, eu me considero muito até pobre, perto de umas pessoas que são mais afortunadas. Mas é o que eu preciso. Lógico que se eu tiver um dinheiro, vou ficar melhor, né? Talvez poder ajudar. Mas hoje a gente tem uma vida boa, uma vida melhor que muitas pessoas queriam ter. Sim. Ou melhor que eu mesmo no passado, né? Melhor que eu mesmo passado. Sim. Então, para você realmente, ó, eu acredito que não só para você, né? Mas eu acredito até para mim, uma época em que a condição financeira tá pegando mais forte, é uma época do desespero, assim, é a época mais difícil em que a fé é testada. Então, nós passamos uma dificuldade, eu também, a Luciane, que a nossa aliança, nós tivemos que ir na Caixa Econômica para empenhorar a nossa aliança. Né? E não recuperamos mais a nossa aliança. Hoje nós usamos o metal, né, Luciane? Mas um dia nós podemos comprar uma aliança. Hoje o Senhor nos dá essa oportunidade de comprar uma aliança. Ainda não compramos porque não sei porquê, mas a primeira aliança do nosso casamento nós tivemos que fazer isso aí. E agora que falou, vai ter que comprar. Vou ter que comprar. Não, e olha que coincidência, para você ver que isso não acontece no nenhum lar. O que aconteceu comigo com a Regiane? Nossa aliança de casamento tivemos que penhorar e nunca mais conseguimos, né? Hoje a gente também tem, inclusive estou sem aliança, ninguém grava aqui, né? Mas a gente É o anel do CTR. tem aqui É o anel do CTR. tem aqui uma coisinha e tal, mas são dificuldades que você passa. Você pode talvez, aí você fala, será que eu casei com a pessoa errada? Não, porque ela tá junto com a gente, né? Será Tá que eu escolhi o trabalho errado? O que foi que eu fiz de errado? Às vezes não era para ser isso. Eu não gosto de ser mal interpretado, mas existem pessoas que fazem uma faculdade e não conseguem atuar naquele campo, naquela parte que ele fez faculdade. E tem pessoas que não fazem faculdade e ganham muito mais do que pessoas que são formadas. O que eu quero dizer com isso? Que depende da expertise da pessoa. Você acha que a faculdade é importante para você? Vai lá e faz. Sim. Né? Você acha que um curso técnico para você é importante? Vai lá e faz. Ou você acha que vender cachorro quente para você é a melhor coisa do mundo? Vai e faz. Como que você vai saber se você não fizer? Elias, você lembra quando a gente tinha os cursos de autossuficiência, que era dado 4 temas? Estudo, Melhorar o negócio próprio. abrir o negócio próprio, melhorar o negócio próprio e Busca por emprego. eu acho que era finança, o busca por emprego. Finanças. Alguma coisa assim. Alguma coisa Qualquer assim. um. Busca por um Então, melhor então emprego. são 5, então. Então era. Não, só que um foi criado depois. Sim. Então nós tínhamos 4 módulos. Um se saiu tão bem que aí foi criado mais um. E aí eu estava dando as aulas de criar um negócio próprio. Me lembro como se fosse hoje. 2016 tal. Eu trabalhava numa empresa que nós vendíamos baterias para carro.
e eu tinha um tempo ocioso na parte da tarde. Porque a venda de bateria não é uma venda que você precisa estar lá em cima do cliente e tal, ou me compre uma bateria. Não, você fez uma carteira de cliente, Vende pra loja. vem pra loja. Aí o cara tá com 10 baterias lá, Precisa repor. não precisa repor. Se for repor, ele vai te ligar e falar: Fausto, me traz 10, 30, 50 baterias e a gente vai lá e repõe e Tá feita a venda. tá feita a venda. Às vezes eu fazia a venda do mês em 2 dias. O que é que eu vou fazer nos outros 24 dias, né? É que eu não trabalhava sábado, gente, vai. Aí, eu dando o curso, e cheguei até um momento que falei, preciso criar um negócio próprio. E eu buscava minha filha à tarde na escola, a do meio, a Natália. E na frente da escola dela tinha uma mulher que vendia doce. E ela começou a fazer espetinho. Espetinho desses que tem. Hoje todo mundo tem. Naquela época não era tanto. Naquela época, deu 8 anos para trás, alguma coisa assim. E eu falei, moça, quanto que você quer nessa churrasqueira aí? Porque muita gente chamava eu pra fazer churrasquinho nos aniversários. Ela, eu quero tanto, quero R$70. Tá feito o negócio. Tá feito. Churrasqueira pra cá, dinheiro pra lá. Aí nós fomos lá em maio até. E eu fui lá e fiz 30 espetinhos. Vamos lá, vamos fazer 30 espetinhos. Coloquei na esquina de casa. Eu já tinha combinado com o dono do supermercado que ele queria, Fausto, na primeira oportunidade, pode vir colocar o espetinho aqui, certo? E deu naquele dia, e o cara que fazia o espetinho no meu lugar não ia mais, não queria mais saber nada com nada. Eu fui lá com a minha grelha, todo tímido, né? Achei que você ia falar, fui lá com a minha esposa, Não, minha esposa ela me ajudou a fazer o espetinho em casa. daí ela não foi. Você sozinho. É isso aí. Não, ela ficou lá limpando a sujeira que a gente fez. Peguei, nós fizemos 30 espetinhos de carne. Saíram às 7 horas. 7h30 estava em casa. Eu sabia que você ia ter vergonha, que você não ia ficar lá. Eu falei, Reis, vendi tudo. Um espetinho por minuto. Eu vendia R$2. Peguei o dinheiro daquele espetinho, tinha mais um dinheiro, compramos mais espetinho. No outro dia nós fomos com 50. Não passou da meia hora. Porque eu já mexo com um pouco de comida, sempre mexi na igreja com um pouco de comida e tal. Fazer pratos e tal. Então tinha um tempero legal, tinha um conhecimento de uma carne boa. E fomos lá e fizemos. Pronto, aquilo ali virou o meu abra seu próprio negócio. Como eu trabalhava com as baterias, a gente vendia as baterias para algumas pessoas e muitas vezes ficavam devendo para você, né? Então eu tinha que ir lá cobrar a pessoa de alguma maneira. Sim. E tinha pessoas às vezes que não tinham dinheiro na hora. Foi quando eu peguei um carrinho de cachorro-quente e um carrinho de churrasquinho grego. Então durante a semana eu fazia os espetinhos, 100 espetinhos, não fazia um a mais e nenhum a menos. Era 100 espetinhos a R$2. Então todo dia eu tinha uma renda de R$200. Todo dia. No final de semana eu tinha o churrasquinho grego. O churrasquinho grego, para quem não comeu, é aquele que vem aqueles bife, ele fica girando. Tipo shawarma. É o shawarma, só que não com a qualidade. O shawarma ele tem a carne de carneiro, o pão é sírio. O churrasquinho grego vem nesse daí. Só que ele é Adaptação brasileira. a adaptação brasileira, muito bem. E eu não sei se é adaptação brasileira porque que é grego, né? É que nem diz o outro lá, né? Porque você falar que é brasileiro, daí o pessoal não compra. Não, daí dar um você nome fala. bonito. É que nem meu irmão fala, Tem que dar como um que chama crepes lá na Suíça? Ele, só crepes, que já tá na Suíça, né? Então, para dar um toque aqui, era o churrasquinho grego. Aí eu fazia churrasquinho grego lá. Carne, bife, colocava um pedaço de bacon, aí eu colocava pernil, mais uns bife e um bacon lá em cima. Acendia aquele fogareiro tudo que tem ali, afiando a faca e aquele cheirinho. Meu, aquele cheiro assim.
Olha, de longe o pessoal, o que é isso daí? Churrasquinho grego. Nunca comeu? É R$ 5. Ah, me dá um. Tá. Aí você vai tirando a lasquinha. Ó, água na boca. Ó, olha aí, tudo uma água na boca. Vai ter que fazer. Vai tirando a lasquinha, né? Tostadinha com bacon e tal. Coloca no pão, coloca um vinagrete, coloca algum outro molho, dá. E nós mandamos fazer um pãozinho redondinho. Hoje, todo mundo que faz hambúrguer artesanal tem esse pão. Mas na época, você ia comer um hambúrguer, era só aquele pão de leite redondo. Hoje você come um pão artesanal, um hambúrguer artesanal, parecendo um pão francês. E naquela época você não encontrava isso. E a gente acabou fazendo isso daí. Não que eu seja o pioneiro disso, longe de mim. Mas eu nunca tinha visto. Então eu pegava aquele pãozinho, colocava aquela carne, a Regiane pegava e embalava ele como se fosse um sanduíche daquele cara famoso que é um palhaço, né? Ah, sei. Né? O outro também que tem uma coroa. Ela fazia essa dobra, colocava num pacotinho, a pessoa ou sentava ali para comer ou levava para casa. Custava R$ 5, 100 a cada sábado. E eu comecei a passar isso pro meu grupo de autossuficiência. Por quê? Porque era importante que eu tivesse uma iniciativa. Eu pudesse mostrar para eles que todo mundo é capaz. E você volta sempre atrás. Da onde que você tirou essa capacidade? Da onde você aprendeu isso? Tem muita gente que é empreendedor. Mas eu acabei tirando isso lá da igreja. Você entende? Isso foi um curso da suficiência foi um empurrão para você fazer alguma coisa que talvez você já tivesse a vontade de fazer, mas não tinha um incentivo. Não tinha incentivo. Só que depois dessa, eu fiz muitas outras coisas, né? Eu ia na igreja, levava aquele carrinho para cima e para baixo. Ia ter um casamento, Fausto. Ia ter uma festa de aniversário, Fausto. Ia ter Fausto. Olha, vai ter um velório, Fausto. E era você assim. Chegou a fazer um velório? Não, também? Me recusa o direito de ficar calado. Mas do resto tudo. Então, atividades que eu promovia ali para ter aquela confraternização do coro. Eu não era nada do coro na época. Não era nada. E eu fiz uma atividade do coro que veio toda a estaca Jardim do Sol. Enquanto eles se matavam no futebol lá, eu chamei um amigo meu para fazer a limonada suíça e eu no churrasquinho grego. Tudo era importante. Eu tava nisso aí. Você já tava, né? Eu fui num desse aí que Você foi foi tava nesse? assando o churrasquinho. Então, olha, tem uma testemunha viva e ocular. É verdade, é verdade. É verdade. Eu tava nesse. E ó, só por aqui, ó, com a faquinha, ó. E a pessoa comia. E eu não era nada do coro, para você ter uma ideia. Ou seja, para você fazer qualquer coisa na sua vida, você não precisa ter uma nomenclatura, um cargo, sabe? Para você ser pai, você não precisa casar. Você vai lá, olha, eu vou adotar essa criança aqui. De que maneira? Trazer para dentro de casa, às vezes não é isso que aquilo precisa. Você precisa saber o que você pode fazer pelo seu próximo. Então, eu sempre fiz, a Regina sempre fez esses tipos de ações. Quando também estava, antes de dar esses cursos, a Regina dava aula no seminário. A primeira vez que ela estava dando. Toda quinta-feira, eu ia lá e a gente fazia um lanche. E nós ali temos 3 alas. 3 alas. E nós reunimos as 3 alas e fazia ali hambúrguer, cachorro-quente. E fazia aquela fila. Sabe por quê? Você pode ir em qualquer lugar do mundo. Você pode ter a melhor palestra, meu. Todo mundo vai lembrar. É do lanche que teve. Pô, eu fui numa palestra esse dia, meu. Que palestra legal. Ah, o que é? Eu não sei, mas eu comi um troço naquela palestra, cara. Eu comi um cachorro quente lá. E eu talvez não coma. E a palestra que era? Não, eu já te falo, vamos falar sobre o lanche.
É mais ou menos assim. É mais fácil você lembrar da comida que teve do que o que foi falado. Do que foi falado, né? Porque muitas vezes o conteúdo fica armazenado, mas você não está usando aquela hora, não vai ficar daquele jeito que você quer, né? E tudo isso acaba dando aquele testemunho e aquela conversão que nós conversamos no começo. Tudo isso é válido, né? E o que a gente vai fazer com tudo isso daí? Se preparar. Você tem que se preparar. Você acha que porque você ficou com 60 anos, 70, você tem que parar de trabalhar? Você é um cara que tem 3, 4 bagagens, enquanto o cara só tá com uma pochete. Sabe? Sacramento, tudo isso dentro da igreja. A gente está falando sobre muita igreja aqui. Então, e eu tenho uma pergunta para você. E como foi mandar uma filha para a missão? Qual que é o sentimento de mandar uma filha para a missão? Então, eu não queria mandar ela para a missão. Porque eu achei que se fosse um menino, eu ia fazer de tudo para ir. Mas a Milena, eu não sei se as outras vão, mas a Milena, quando ela foi para a missão, eu não queria que ela fosse. A primeira filha também, né? A primeira filha. Eu não queria que ela fosse, porque eu queria que ela casasse de repente, sei lá. Lógico que agora ela vai casar e tal, mas aí ela decidiu que ia. E aí a gente começou a fazer os preparativos. A sua preocupação era o medo, era a distância, era a saudade que vocês iam sentir? Não, eu nunca tive isso. Não? Eu não tô Não sendo... queria distância? Não, eu não tô sendo mentiroso, demagogo. Ou era seus planos por ela que eram diferentes? Minha vontade de ela talvez ter um outro caminho que era o meu desejo e não era o dela, né? Eu falei assim, pô, minha filha acabou de terminar o estudo, não é um mandamento para ela. Ela podia pegar essa vibe e já entrar numa faculdade assim. Daí de repente ela parou e Isso. nós temos, na nossa família, nós temos 3 meninas que são da mesma idade. A Milena, a Lorena e a Giovana. As 3, sabe? Uma foi para missão. A outra se formou, está se formando em medicina agora. Eu adoro ir na casa dela. Porque ela vai lá, ela sempre... E aí, tio? Fez aquilo, fez aquilo? E a outra casou. Quem fez certo? Quem fez errado? Nenhuma. As 3 fizeram certo e as 3 fizeram errado. Não fizeram errado. Vamos corrigir, né? As 3 fizeram certo porque cada uma realizou o que queria fazer. A que casou teve a oportunidade de ir para outro país com os pais dela. E talvez os pais dela foram porque tiveram a oportunidade de proporcionar aquilo para ela. O meu outro cunhado está vendo a filha se formar em medicina. Qual hoje o pai que não tem orgulho de ver um filho se formando, não só na medicina, mas ter a oportunidade de falar, poxa filha, consegui fazer você ir para a faculdade. E você pega um filho que foi para a missão e fala, poxa... O Rivânio? O Rivânio é a menina que fez a faculdade de medicina, né? O Rivalci é a Lorena que foi para os Estados Unidos. Olha que todos sofreram. Sim. Todos passaram dificuldades. Da minha época, né? Eles eram... Eles eram da tua época, você sabe. Né? O que esses caras ralaram para estar fazendo o que fazem hoje? Até se eles têm hoje uma vida cômoda, boa. Eu, quando comecei a trabalhar na Nestlé, eu entrei assim... Você já viu aqueles filmes de faroeste? Que o cara vem lá da rua e o outro tá aqui e eles pegam na pistola assim pra se duelar. O meu cunhado Rivalci era da Garoto e eu era da Nestlé. A hora que nós se olhamos assim... Nossa, era Cristiano Ronaldo e Messi. O que você tá fazendo aqui? Eu sou da Nestlé. Eu tô vendo que você é da Garoto, né? Vamos se respeitar no espaço, né? Você não mexe no meu, não mexe no teu e a gente leva uma vida boa, Leva né? um chocolatinho pro quórum, cada um da sua marca. Cada um cria... Olha, gente, né? Tá vendo? Você vê como é que era. Então,
eu lembro que eles também sofreram. Ralaram o que tinha que ralar, né? Eu acompanhei a trajetória desses dois aqui. Acompanhei cada momento. O Rivani, pra você ter uma ideia, ele era para ser um baita enfermeiro. Ele estudou para isso. Estudou. Eu lembro disso. Você lembra disso? Lembro, fez o curso de Fez o enfermeiro. curso, Sim, sim. home care, Foi ele e o Edson. Alexandre, o Edson, Foram os dois que e os fizeram o dois. Aí, de repente, ele foi para outra carreira, né? Aí nós acabamos de se encontrar numa empresa de GLP. Aí ele já estava muito bem, né? Eu estava iniciando ali o Rivalcir na época. Ele começou lá, daí ele casou. Ele casou até com uma menina que era do nosso tempo, a Carol, Carol. né? Casou com a Carol. A Carol era do Portão, se eu não me engano. E eu lembro que foi difícil para eles, porque o Rivalci saía da casa dele, onde que ele tinha todas as coisas. A Carol ainda mais, porque o Rivalci até trabalhava. Eu não lembro se a Carol só estudava ou trabalhava, mas enfim, sair da casa do pai, que tem tudo. Se eu não me engano, o pai da Carol é médico, né? Era médico, era o Carlinhos. Hoje ele é patriarca lá na ala que ele tá lá, né? Mas então ele sair de lá, estabelecer a família dele. Os primeiros gastos que eles tinham não eram com os filhos, eram com os cachorros que eles tinham. Quantos cachorros a gente pegou do Rivalcir, né? Não posso mais ficar com esse cachorro, porque agora eu vou morar no apartamento X. Manda pra casa, manda pra cá, né? Então, e os outros irmãos também da Regiane, todos passaram uma situação difícil. Nem teve um que foi moleza. Nós temos um cunhado que agora ele faz tempo que está fora, mas ele também penou demais aqui. Entende? Então, são situações que acontecem na nossa vida, mas não deve desistir. Voltando lá, mandar a Milena para a missão, né? Não tenho medo da distância, não tenho medo da saudade, não tenho medo da parte financeira, não tenho medo de nada disso. Sabe por quê? Porque quando eu fui para a missão, eu era um maloqueiro, meu. Sabe, eu não estava nem aí com hora, horário, com dinheiro, sem dinheiro. E minhas filhas foram nesse... Só que minhas filhas teve um diferencial. Nós nunca deixamos elas saírem, dormir na casa de alguém. Até hoje elas não fazem isso. Só a Milena, que tem uma outra irmã, que é filha de um irmão meu, que eu considero que é o Gilmar, né? Todo mundo ainda acha que nós somos irmãos. E nós temos uma relação assim, tipo... Lembrando no começo dessa conversa que eu falei do Pazini? Então, o Gilmar foi uma das pessoas que acolheu o Pazini quando ele veio para Curitiba pós-missão. E nós acabamos se conhecendo num acampamento, que foi o meu primeiro acampamento. Eu tinha 11 anos. E eu conheci o Gilmar lá. O Gilmar tinha Carol, né? E aí o Gilmar teve os outros meninos, aí teve a Belinha, e no mesmo tempo que eu tive a Belinha, teve o Gilmar. Então você vê, são coisas que, mais uma vez, a igreja proporciona para você, entende? Então, eu sempre falei assim, filha, eu não tenho medo de nada. Não pode ter medo. Você tem que ter mais coragem do que medo. Então não tinha medo se ela ia, ficava longe. Você não tinha medo, sabe? E eu até pensei, vou ter um filho? Não tive esse filho. Ou tive, mas não... O Rafael Câmara. Sim. Rafael Câmara é um sobrinho meu, que nós levamos ele para a igreja, e ele foi fazer missão nos Estados Unidos. Você vê aquele menininho, tio, eu posso ir junto? Não, eu vou pintar ali. Não, mas eu quero ir junto. Pintava uma grade lá, tome esse dinheiro. Vamos comprar teu terno, moleque. Vamos lá comprar o terno. Juntou dinheiro. Ele juntou dinheiro.
para comprar o terninho dele, para ir na igreja. Esse moleque, quando ele tava indo para a igreja, eu era presidente dos rapazes. Eu não fazia nada. Eu não fiz nada. Ele juntou 18 rapazes. Você vê a fé desse moleque. Hoje ele está casado. Hoje ele é conselheiro do coro. Tem Conheço seu ele, negócio próprio. Conheço ele. Quem proporcionou isso para ele? A igreja. A igreja, não fui eu. Não fui eu. Foi tudo, ele conseguiu lá. A igreja deu a oportunidade de, graças ao Pai Celestial, mandar ele para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos ele aprendeu uma língua, 2 línguas, 3 línguas, veio para cá, fez tudo que tinha que ser feito, montou esse negócio, achou uma pessoa maravilhosa, casou e... Professora de seminário, esposa dele. Professora de seminário, encontrei ela sábado, no super sábado que teve. Super feliz por estar. Né? É assim que a vida tem que ser levada. É assim que a gente tem que ser. Né? Você tem a mesma velocidade que você tem para não gostar de uma pessoa, a mesma energia, a mesma força, o mesmo sentimento você faz para gostar de uma pessoa. Então, por que você vai ter inimigos? Você tem que ter amigos. Eu posso não gostar de você, basta te respeitar. Né? Ah, fulano de tal. Não, eu não gosto aquele S do super-homem que ele tem ali. Né? Tudo bem, não tem problema. Se respeite. Né? Se respeite. E a coisa flui de uma maneira melhor. Faça coisas boas. Ajude. A igreja, em todo, ela serve para ajudar as pessoas. Então, muitas vezes você não sabe o que fazer. Então, faça o que você puder fazer, para quem você puder fazer. Você não precisa ter um chamado na igreja. Lembre-se sempre disso. Você não precisa ter um chamado. Você é presidente do coro, presidente dos rapazes, bispado. Você quer servir? A gente não está falando sobre isso agora esses dias. Vamos comprar um carrinho de cachorro-quente. Nós estávamos com um plano de comprar um carrinho de cachorro-quente. Chega lá numa quinta-feira, atividade, vai ter o futebol. Sobrou aqui uns 50. 50 dá quantas salsichas e quantos pães? Ah, dá 25 de cada. Manda pra cá. Vamos fazer. Para fechar, Fausto. Obrigado pelos conselhos e tudo mais. Queria que você dissesse uma escritura que seja preferida sua ou uma citação de algum profeta e por que é preferida sua. Aprendi uma escritura, Alma 26, 22, né? Eu não sei se é 26, 22, 22, 26. Eu sempre confundo. Mas diz assim, aquele que se arrepende, exercita a fé e faz boas obras, ora continuamente sem cessar, sim, a esse será revelados os mistérios de Deus. Para resumir a escritura, a esse será feito coisas nunca antes feitas. Então, se você quer ver coisas nunca antes feitas, você tem que seguir esses princípios, esses passos. O que eu quero dizer com coisas nunca antes feitas? Coisas que você jamais pensou fazer, que você talvez teria vergonha de fazer, ou não faria por causa que você não tem os recursos naturais e financeiros. Aquele que exercita a fé e faz boas obras, ora continuamente sem cessar. A esses você vai poder revelar os mistérios de Deus. Ou seja, ele vai te revelar para você poder fazer as coisas. Ele vai te dar força para você poder. Eu levanto todo dia. Tem gente que levanta mais cedo que eu. Mas nós temos que levantar lá entre 5h30 e 6 horas. Sabe? Eu só acredito que eu levanto nesse horário porque Deus me ajuda. E se eu precisar levantar mais cedo ou fazer alguma coisa mais diferente do que isso, é porque eu estou sendo abençoado. Essa é a minha escritura predileta favorita. Minha escritura de cabeceira, vai. Excelente. Muito bom, foi ótimo conversar com você.
Obrigado pelos conselhos. Não, que isso. Eu agradeço a oportunidade de a gente estar aqui contando Nós estamos muito felizes por... algumas coisas aí, A né? gente vai marcar teu arroba também lá no Instagram. Que alguém que quiser um conselho a mais teu, que você conta mais uma Não, que experiência que possa isso, ajudar gente. você. Para vai, com isso daí. vai poder mandar no áudio. Não, eu sabe que eu nem vou dar o tal do arroba porque eu nem sei quem é. Foi minha filha que fez. Mas enfim, é só colocar Fausto Pereira de Oliveira, a gente conversar ali, né? Tá certo. Ou quem quiser, vem aqui na aula Parigo de Souza, vem trocar uma ideia com a gente. Pedir uma dica da autossuficiência também. É. Olha o meu negócio. Exato. Olha, que a carne tá cara, acho que seria bom um conselho sobre o churrasco. Olha aí, ó. O cara quer fazer um churrasco, né? Meu, tem que dar um conselho pra ele, né? Carne cara, você tem que fazer o quê? Deixa o churrasco pra lá, faz estrogonofe, vai, né? Nesse friozinho. Mas tudo assim você tem que dar um jeito. Então, carne cara, vamos pegar lá uma ponta de peito, né? Ponta de peito, vamos dobrar ela, colocar no espeto. Tem nego que vai pensar que é até picanha, vai. Um salzinho. Pode até falar que é. Não vai Tem saber. gente que fala, dobra a carne, coloca no espeto, deixa assar aquela pontinha com sal, corta ali, né? O cara pega, nossa, mas que picanha! E você rindo dele. Tá certo. Gente, muito obrigado pela oportunidade. Aqui não é uma parte de ensinar, mas acho que é mais um bate-papo. E eu fico muito feliz de vir aqui compartilhar algumas das experiências que nós temos na nossa vida, o que vocês estão fazendo e toda essa equipe aqui, ela tem que ser feita mesmo, tem que ser divulgado, tem que pegar pessoas que não são da igreja também, para saber que prateleira eles estão, que nós estamos, avaliar, porque a verdade nós temos, mas o coração bom está espalhado por aí, gente. Sim. A oportunidade de você aprender, crescer, autossuficiência, todo mundo fala sobre isso, né? Mas você tem que ensinar ou aprender. E eu sempre disse assim na missão, não temos vergonha de aprender com quem sabe. Isso aí. Tá certo. Então a gente agradece a participação e a gente vai esperar e breve um futuro, aqui um tempo, a gente quer você de novo aqui falar um pouco mais da tua história fora do púlpito. Vamos falar um pouco, né, de outras coisas também, né, que a gente falou. Também. Né, receitas, as receitas que trazem muita gente, né? verdade. Valeu, obrigado mesmo. Obrigado. Valeu.